Hello, English lovers. A diferença do inglês britânico e americano, né? Então, o que a gente tem que entender, primeiro de tudo? Olha que legal e olha que como deixar o nosso coração feliz em relação a isso, né? A gente tem que entender que hoje, Cássia, graças a Deus, 90% das pessoas com quem você vai falar inglês são estrangeiros, assim como eu e você. Então, somente 10% das pessoas com que você vai conviver falando inglês realmente são nativos. Então, a partir do momento que a gente pensa nisso e percebe isso, a gente tira essa preocupação tanto de inglês americano ou de inglês britânico, porque a grande maioria das pessoas com que você vai conversar, meu amor, vão ter pronúncia de inglês com um pouco de francês, o outro vai ter com um pouco de espanhol, um pouco de brasileiro atrás, né, de português, outro um pouco de português de Portugal. Então, muitas das pessoas hoje que falam inglês, né, que falam inglês no mundo, vamos dizer assim, têm o inglês como segunda língua, e só 10% das pessoas que você vai encontrar que vão falar inglês realmente são nativos de um lugar. Então, esse é um primeiro ponto que é super bacana pra gente conseguir perceber, pra gente não ficar com tanta essa pressão, né, de inglês num lugar ou inglês no outro. Mas se a gente fosse só isolar, outra coisa que seria muito importante a gente perceber, a gente geralmente, né, separa inglês americano e inglês britânico. Só que se você for parar pra pensar, tem inglês de um monte de lugar. Tem inglês da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, né, só pra citar alguns aqui da boca pra fora, vamos dizer assim. Então, cada lugar tem a sua... como se diz, tem a sua peculiaridade. E mesmo quando a gente fala do inglês britânico, o que é o inglês britânico? É o inglês da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, que já são 3 lugares, Cássia, que falam inglês com sotaque totalmente diferente de um do outro. Então, o inglês da Inglaterra é totalmente diferente do inglês da Escócia. Então, fica um pouco... É como se a gente tivesse essa ideia, porque as pessoas ficaram falando tanto isso que a gente acaba repetindo sem nem ao menos saber muito bem o que significa aquilo. Mas não tem tanta essa questão. Não é que não tem. Cada lugar tem a tua peculiaridade, tua particularidade de falar. Mas é muito difícil a gente colocar tudo num pote, assim, sabe? Algumas diferenças, por exemplo, se a gente for parar para pensar, vamos falar do inglês da Inglaterra, tá? Inglês da Inglaterra e inglês dos Estados Unidos. Inglês dos Estados Unidos é a mesma coisa. Você tem, vamos dizer, os Estados Unidos é gigantesco. Então, se a gente pegar, por exemplo, o inglês nem preciso falar do Texas, porque todo mundo fala do inglês do sotaque do Texas. Nem é isso que eu tô falando. Mas se a gente pegar, sei lá, Maine, vai ter um tipo de sotaque, que é lá em cima, né? Se a gente pegar o inglês de Ohio, sei lá, vai ser outro tipo de inglês. Então, mesmo dentro, igual a gente aqui, né, no Brasil, como a gente sempre fala. Então, todos os lugares têm as suas variações. O que eles falam muito, né? Geralmente o inglês, quando a gente fala inglês britânico, a grande maioria das pessoas tá falando sobre o inglês da Inglaterra. As pessoas não conseguem decidir isso. As pessoas, quando falam isso, na verdade, elas estão falando inglês britânico, mas elas estão se referindo ao inglês da Inglaterra. Uma característica grande, né, do inglês da Inglaterra em relação ao inglês americano, vamos dizer assim. Então, a pronúncia do R é diferente. Então, o inglês americano, eu tenho muita influência do inglês americano, tá? Já fui para Inglaterra, já fui mais do que uma vez para Inglaterra. Entendo, óbvio, né? Consigo imitar o sotaque do inglês britânico, mas toda a minha formação é do inglês americano, tá? Então, se a gente for pegar a letra R, né? Então, a letra R no inglês americano, ela é pronunciada como R, né? Que a gente sabe. O britânico não faz isso, ele substitui o R como uma pausa, né? Então, a outra coisa que acontece, o americano, ele pronuncia geralmente quando o T e o D tá antes de vogal, aqui ele vai ficar um som do A. O britânico não faz isso, continua com o som de T. Então, por exemplo, uma palavra como water, para americano, vai ficar water para britânico. Por que vai ficar water? Porque o R do final não sai e o T não vai virar o som de irá. Tá bom? Só que se você for para a Escócia, ele não vai pronunciar water, ele vai pronunciar wa. E aí você fica, o quê? É sério, pessoa. É sério que na Escócia eles vão pronunciar wa. Por que eles vão pronunciar wa? Porque o T, independente de onde que ele estiver ali no inglês da Escócia, vamos dizer assim, ele vai substituir uma pausa. Tá vendo como não dá pra gente dizer tipo inglês da Inglaterra, né? E vocês entenderam isso? Coloca aí no chat pra mim se foi útil essa explicação pra todo mundo aí, se vocês entenderam isso aí que eu tô falando, tá bom?